E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom, gente? Ângelo, boa noite. Érica, Priscila, e a Isadora, tudo bom? Ivan. E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, né? Muito bacana. Vamos falar de técnicas para recuperação de pastagens com alguém que tem trabalhado nisso fortemente. Então é certeza que vai trazer bastante coisa boa pra gente aí. Alguém já viu aí se o doutor Carlos Maurício já entrou? Vamos ver. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. E aí, Michael, tudo bom? Ô, gente, vê alguém pra mim aí, se alguém sabe se ele já entrou. Ô, Michael, faça um pra mim, vê lá qual que é o login dele, que eu não lembro, porque não é o nome dele. E aí eu esqueci aqui qual que é pra eu poder chamar pra entrar, é C alguma coisa. Ô, Michael, se você puder ver qual que é o nome dele. Alexandre Correia, boa noite. E aí, Daniel, tudo bem? Eu não sei, gente, qual é o nome que o Dr. Carlos Maurício tem aí para eu poder chamá-lo. Ô, Patrick, eu tava com o Patrick até agora aí, conversando com ele no WhatsApp. Adriana, Bruno, consigo achar aqui ele. Vamos ver. Ele apareceu. Ah, tá aqui. Pronto. Achei isso, achei. Desculpa aí, gente. Eu não lembrava como é que era. Agora é só você aceitar aí, Maurício. Eu achei ele aqui já, Francisco. Brigadão. É Carlos Maurício de Andrade. Boa noite, Maciel. Oh. Ah, pronto. Tudo bom? Tudo bom, Janaína? Me enrolei aqui para te chamar, rapaz. Eu não achava que você. Eu É, falei, gente, eu esqueci como que era o negócio dele lá do Instagram. Me perdoa, viu, Carlos Maurício? Esqueci mesmo o pro- nome. Como é que tava? problemas técnicos É, resolvidos. tá tudo bem? Boa noite para Tá, você. Tá tudo bem aí? tá tudo jóia por aqui. Então tá joia. Primeiro, eu queria muito te agradecer por ter aceitado, né, participar aqui. Fiquei muito contente quando você aceitou. Eu peguei o teu telefone com a doutora Liana, né? Aí eu falei, Liana, passa o telefone dele pra mim, por favor. Ela falou, eu posso fazer uma live com ele. Não sei nem se ela tá aí. Ela é uma grande amiga, ela gosta muito de você, te elogiou muito. Eu falei, não, vou ter que chamar, né? Então não tinha como não trazê-lo aqui. Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer por você ter aceito o convite, por estar aqui na nossa rede social Forra de Cultura e Pastagens, né? Eu fico pensando que às vezes para o pessoal fica cansativo toda quinta-feira a gente está fazendo uma live, mas eu acho que o projeto está tão bacana e tem sempre bastante pessoas aqui, então assim, eu fico meio receosa de falhar uma quinta e aí, sabe, esse tipo de coisa assim. Então eu fico muito feliz quando as pessoas abraçam comigo esse projeto. Então fica meu agradecimento por você ter abraçado também essa proposta. Tá? Então, em nome do Grupo de Estudos em Forras de Cultura e Pastagens aqui da Universidade Federal de São João del Rei, eu te agradeço muito, Carlos, por ter aceitado, Carlos Maurício, ou Maurício, né? Por você ter É, aceitado participar aqui com a gente. Fica meu agradecimento. tá jóia, eu que agradeço. Eu estou acompanhando suas lives aqui desde o ano passado, já há um ano já assisti várias aqui. Oportunidade de conhecer muita gente. Às vezes a gente conhece as pessoas numa palestra, lendo o texto, né? Mas ter a oportunidade de ouvir um bate-papo, né, como esse que você coloca aqui é muito interessante. Às vezes a gente discute mais ideias aqui, né? Menos a parte mais técnica, mas É, a troca de ideias é interessante. Você ouvir a opinião das pessoas, né? É interessante. bacana. Muito obrigada, então, por ter aceitado. E aí nós vamos para esse desafio de falar dessas técnicas de recuperação de pastagens hoje, que é uma grande problemática no Brasil. Mas antes disso, eu queria que você contasse pra gente, né? Porque eu sempre faço essa coisa de deixar o próprio convidado se apresentar, porque às vezes tem alguma coisa que você quer falar da sua carreira, que não tá lá no Lattes, né? Que não deu pra gente colocar no resumo do Lattes.
Então, se você puder apresentar um pouquinho para a gente da sua história, como foi que você veio parar hoje aqui, falando disso no Forra de Cultura e Pastagens, aí ia ser bacana para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor, e o pessoal que só te conhece de leitura saber como é que é a sua história. Vamos lá. Bom, eu sou agrônomo, né? E geralmente o caminho natural para o agrônomo que tem uma raiz na pecuária é a forragicultura. Então, eu sou de uma família de pecuaristas da Bahia, né? Fiz curso técnico agropecuário ainda na Bahia e quando eu estava terminando o segundo grau, esse curso técnico, a família resolveu vir para o Acre, né? Vendeu a fazenda que tinha lá na Bahia, resolveu investir aqui e eu vim junto. Fiz agronomia aqui na Universidade Federal do Acre. No final do curso de agronomia, tive a oportunidade de estagiar na Embrapa. E aí já comecei a direcionar para a área de forragicultura. E o caminho seguinte foi, após a formatura, fazer o mestrado, doutorado. Fiz em Viçosa com o professor Rasmo. Tive a oportunidade de uma época que eu considero assim, a turma de ouro da forragicultura de Viçosa naquele momento que eu fiz, entre 98 e 2004, né? Tava ainda Nós todos pegamos os... uma turma ali pesada, né? A gente deu Né, sorte, não foi? Nossa. foi um momento muito bom, né? E tive o privilégio de ser orientado pelo professor Rasmo, tanto no mestrado quanto no doutorado. Também uma figura excepcional. Excepcional. Então foi esse o caminho. E aí no final do doutorado eu passei no concurso da Embrapa em 2001 e estou aqui desde daquela época, já há quase 20 anos já, fazendo pesquisa na área de pastagem. Muito bacana. Você estava comentando esse negócio de Viçosa, do professor Rasmo, né? E ele tem você em alta cota, assim, ele gosta demais de você, eu sei, porque o professor Rasmo passou um tempo aqui com a gente como pesquisador visitante aqui em São João del Rei. Ele ficou aqui com a gente um ano, então a sala, né, dele ficava pertinho da minha ali, e a gente conversava muito, é uma pessoa fantástica. O professor Rasmo Garcia tem uma excelente contribuição para a Forragicultura e também é um exemplo de pessoa, né? Então a gente ali pegou, né, o professor Rasmo, você ainda deve ter pegado alguma parte do professor Gomide, né? Professor Dilermando, professor Domício. Então, assim, foi realmente um aprendizado enorme a gente ter conseguido viver e aprender com esses grandes mestres, né? Exatamente. Mas então, vamos lá. Né? Então, a gente está falando aqui de técnicas de recuperação de pastagens degradadas, né, Maurício? Aí o que eu penso aqui, né? Se a gente vai falar de uma coisa que tem que ser recuperada, é porque essa coisa está estragada, né? Se eu preciso recuperar algo, é porque tem uma coisa errada, não é isso? Tem alguma coisa que não está no lugar. Então, existe um dado, até conversei num podcast com o Dr. Moacir Dias Filho sobre esse número, né, que a gente cita muito ele, para falar que metade das áreas de pastagem do Brasil está degradada. Eu conversei um pouquinho com o João umas 3 semanas atrás sobre isso também. Né? E o que você acha desse número? Você acha que é isso mesmo? 50% dessas áreas estão degradadas? Essa é a nossa realidade? Nós estamos melhorando? Nós estamos piorando? O que você tem para falar para a gente disso, né? Janaína, esses números é o seguinte, a gente tem bastante números, né? E não tem muita certeza sobre esses números, né? A pecuária do Brasil é muito grande, nós temos, são 170, 160, 170, até o número, na verdade, a área total de pastagem, a gente não tem certeza exatamente de qual é, né? Então, tem estimativa de 160, outros de 180. E, assim, se a gente tem dificuldade para estimar qual é a área total de pastagem, você imagina para estimar qual é a porcentagem de degradação que a gente tem nessas pastagens. Então, a gente tem desde estimativas como as dos últimos censos agropecuários, que apontavam ali em torno de 20% de pastagens degradadas. A gente sabe que isso certamente está subestimado pelo que a gente conhece. A questão do censo é que você pergunta para o produtor e o produtor o que ele considera pastagem degradada, qual que é o critério dele. Geralmente o critério dele é pastagem que está no nível avançado de degradação, provavelmente esse é o fator. Mas tem muitos que não sabem nem qual é a área de pastagem, não conhecem direito sua pastagem, então não tem o critério correto para poder fazer esse diagnóstico. Tem outros números que são baseados no que os pesquisadores conhecem da realidade do Brasil. Mas aí você vai falar assim, quem conhece as pastagens do Brasil inteiro, né? Eu trabalho aqui no Acre há 30 anos com pastagem. O Acre tem em torno de 2 milhões de hectares de pastagem. Eu não conheço todas as pastagens do Acre. Eu conheço, desses 2 milhões, eu talvez já tenha visitado nesses 30 anos uns 100 mil hectares, 150 mil hectares de pastagem. Então fica
a gente é muito difícil você fazer isso. O que a gente tem de mais concreto são os dados dos satélites, dos monitoramentos por satélite, né? O dado mais recente que a gente tem é do LAPIG, né, de Goiás, que de 2018, que aponta em torno de 57% de pastagem que estaria em algum grau de degradação, ou seja, considerando o Brasil inteiro, teria em torno de 43% de pastagens que estariam em boas condições, digamos assim. Mas mesmo assim, esse é um número ainda que precisa refinar, ou seja, esse mesmo levantamento aponta que na Caatinga 88% das pastagens estariam degradadas. Será que está usando o mesmo critério, ou seja, os mesmos critérios de interpretação das imagens da Caatinga que você usa para a Amazônia? Né? Então, é difícil. Às vezes você tem aqui na Amazônia, você tem área de pastagem que se eu mandar uma foto para você, você vai falar que é um pasto de pânico. E, na verdade, é um pasto que está degradado, tomado por capim-navalha, por uma gramínea invasora de pastagem. Então, você tem... não é muito simples, né? Mas a minha percepção é que está diminuindo, ou seja, a gente vem reformando muitas áreas de pastagem, aqui na Amazônia, por exemplo, muito intensamente, por causa da morte do braquiarão, que obrigou os pecuaristas a poder trocar de capim, fazer essa reforma de pastagem. E o que a gente espera é que esse número, ou seja, que a taxa de reforma de pastagem, de recuperação de pastagem, seja maior do que a taxa de novas pastagens que estão entrando em processo de degradação. Enquanto essa equação não estiver favorável, a gente vai continuar com esse número alto de pastagens degradadas, né? Sim, e a gente tem algumas causas, né, para essa degradação, né, Maurício? É um negócio assim. Às vezes a gente chove no molhado, falando para os produtores, ou então nas palestras que a gente dá, ou nos textos que a gente escreve, a mesma história, né? Quais são as causas da degradação, superlotação, não reposição de nutrientes, né? Então tem todo um passo a passo aí, né, dizendo que tem causado essa degradação. Mas você acha que... Por que... Deixa eu tentar explicar melhor. Mesmo sabendo, a gente falando, né, que tem quais são as causas, por que você acha que ainda tem áreas que a gente verifica uma piora na qualidade dos pastos? Você acha que isso tem a ver com o quê? É recurso financeiro mesmo? É informação que não chega? É o quê? Bom, é difícil a gente generalizar, né? Mas para mim o fator principal, isso ficou muito claro para a gente aqui no Acre, nos últimos 25 anos, por causa desse problema de degradação acelerada, por causa de um problema abiótico, junto com a doença, que é a síndrome da morte do braquiarão, a degradação de pastagem, esses índices altos que a gente tem, é um problema de gestão, tá? Uma gestão das fazendas. A gente viu muito claramente aqui, só contar uma história rapidinha, para quem não conhece a situação nossa aqui, vamos dar o exemplo do Acre, mas isso vale para outras regiões da Amazônia, numa intensidade um pouco menor. Então, a gente tinha aqui até meados, mais ou menos, da década de 90, em torno de 80% das pastagens nossas era formado com braquiarão. E aí começou, por conta do problema de encharcamento, da baixa tolerância ao encharcamento dela e de fungos que atacam, começou essa doença que a gente chama de síndrome da morte do braquiarão. E essa doença dizimou boa parte das pastagens do Acre. Então, num prazo assim, de 10, 15 anos, a gente teve que reformar muitas áreas de pastagem. Então, você vê, assim, não era um problema de excesso de gado, de mau manejo, não era um problema de empobrecimento do solo, foi um problema abiótico e biótico, uma doença de causa complexa que aconteceu. Mas a gente vê claramente que as fazendas que eram bem geridas, essas fazendas conseguiram resolver o problema rapidamente. E em contrário, as fazendas que eram mal geridas, que são ainda mal geridas, ainda hoje estão sofrendo, boa parte já saiu da atividade, né? E alguns conseguiram resolver. Então, assim, é um problema, a degradação de pastagem é um problema bem relacionado com fazendas mal geridas, né? Geralmente, fazendas bem geridas, você tem um baixo índice de degradação de pastagem em melhores condições. E isso é preocupante porque tem um estudo que saiu recente, no final do ano passado, do Centro de Inteligência da Embrapa Gado de Corte, não sei se você já teve acesso a esse estudo, mas vale a pena, do Guilherme Malafaia, e ele aponta lá o seguinte, que nos próximos 20 anos, até 2040, é muito provável que mais de metade dos pecuaristas que estão na atividade pecuária hoje vão sair da atividade.
E boa parte disso são aqueles pecuaristas que não conseguiram se adaptar aos novos tempos, né? Não conseguiram melhorar a gestão da fazenda, sofre com degradação de pastagem, sofre com problemas de reprodução, os índices são baixos, você não paga a conta. Em pastagem degradada não tem como você estar no azul. Você Pastagem não fecha. degradada, o nível de produtividade é muito baixo, é menor do que a produtividade mínima rentável, né, que a gente fala. Então, para mim, é um problema de gestão, é o principal. Tem outras causas também. Eu vou aproveitar, então, já que você falou isso aí, o doutor Carlos Maurício, eu vou já convidar o pessoal, então, para uma live que nós vamos fazer. Estava marcado para segunda, mas a gente precisou mudar a data hoje. Vai ser terça-feira, às 19 horas, no YouTube, com o Antônio Schacker. E nós vamos falar exatamente sobre isso, a importância da gestão na fazenda. Porque eu me lembro que eu sempre fazia pergunta, eu até parei de perguntar isso, porque acho que todo mundo tem um consenso em relação a isso. Eu sempre fazia uma pergunta aqui, assim, para o convidado, né? Você acha que o manejo de pastagem é um bom gargalo da pecuária brasileira? Uns diziam sim, outros também. E aí o Guga, da Embrapa Gado de Corte, falou assim comigo: Janaína, eu acho que é, mas não menos importante, eu acho que um dos maiores gargalos que a gente tem é a gestão. E aí depois eu comecei a enxergar isso com outros olhos e perceber que de fato é. Né? Então a gestão acaba que você gerindo bem a fazenda, você consegue também ter uma boa gestão dos seus sistemas de produção a pasto. Né? O doutor Carlos Maurício, eu assisti uma palestra, não me lembro exatamente que ano que foi na SBZ, foi uma palestra de abertura da SBZ. E era um presidente lá dos frigoríficos, eu era nova, não me lembro. E aí ele falou que se eventualmente a gente dobrasse nossa taxa de lotação nas áreas de pastagem no Brasil, nós não teríamos mercado para absorver toda a carne que seria gerada. Né? Considerando aqueles 200 milhões de hectares de pastagem na época. Hoje nós estamos diminuindo nossas áreas de pastagem e estamos aumentando a produtividade. O que significa dizer que a gente está mais eficiente no processo, né, de conversão dessa forragem em produto animal. Existe aí, né, uma pressão, entre aspas, grande no Brasil em relação a isso, porque nós vamos ter que prover carne aí nos próximos 20 anos. Né, nós vamos ser aí o grande fornecedor de carne para o mundo, né? E a gente tem o mote da carne no pasto, aquela questão toda, né? Você acha que a gente consegue atender no ritmo que a gente está andando nesse processo de recuperação dessas áreas degradadas? Como nós estamos produzindo, nesse ritmo que a gente está de produção? Você acha que a gente vai conseguir atender essa demanda mundial? Eu acho que sim. Eu acho que o mercado vai regular isso, né? A gente vê com muita clareza a gente tem, pelo menos a minha percepção aqui na região onde eu atuo, é que você tem um índice de degradação mais alto nas fazendas que trabalham com cria. Então, aqui, por exemplo, aqui na minha região aqui, geralmente a atividade de cria está no pequeno produtor que faz a atividade de cria, que vende bezerro. E a gente vê claramente, anos que você tem uma valorização da arroba, uma valorização do preço do bezerro, você tem esses produtores fazendo investimento muito grande em reforma de pastagem, investimento em cercas, investimento em compra de touros, etc. E você vê, então, um avanço na melhoria dessas fazendas. Então, o que a gente observou do ano passado, final de 2019 para cá, desde que a China entrou forte comprando a nossa carne aqui, né? E nós tivemos essa valorização da arroba, a gente praticamente dobrou o preço da arroba nesse período. Então, a cria hoje está muito valorizada e a gente vê uma dinâmica muito forte da atividade. Então, os produtores investindo em pastagem. Então, eu acredito o seguinte, o mercado vai regular. À medida que a demanda externa aumentar, a demanda melhorar, e você começar a faltar aqui, o preço aumenta. O preço aumentando melhora a remuneração do produtor, o produtor investe mais e a gente dá essa resposta. Né? Isso não é, uma coisa não vai andar descolada da outra. Né? Porque se não tiver demanda para a nossa carne, o preço vai ficar defasado e o produtor não vai ter condições de investir. Né? Sim. Tá, então, vamos lá, né? A tomada de decisão. Eu estou com uma área que ela está degradada, iniciando a degradação, aí eu assisti lá uma reportagem no Globo Rural e eu cismei que eu quero sair da Brachiaria decumbens e partir para o Zuri, né? Isso é um outro problema. Isso aí a gente tem que fazer uma outra live, né? Para poder perguntar para ele se ele tem condição de fazer isso. Mas vamos supor, fazer essa suposição. Ou então eu quero melhorar aquela Brachiaria decumbens. Quando é que a gente toma a decisão de trocar a planta forrageira num processo de renovação ou quando a gente toma a decisão de só recuperar aquela outra planta? Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Vamos lá. Essa é uma pergunta, assim, eu considero que
pastagem é igual impressão digital, né? Não tem duas iguais, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, cada pastagem é uma situação. Primeiro porque ela tem um solo diferente, ela tem um relevo diferente, ela tem uma história de formação diferente e ela tem um dono diferente, né? Esse dono diferente, ele tem os objetivos dele, o que ele quer fazer com essa área, ele tem um sistema de produção dele, os animais que ele vai utilizar. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, assim, a decisão sobre reformar ou não a pastagem, ou reformar ou não reformar nesse momento, ou reformar ou simplesmente recuperar essa pastagem, sem precisar trocar o capim, etc. Isso tudo depende de um diagnóstico que tem que ser feito para analisar a situação que está essa pastagem e o que o produtor quer com ela, né? A reforma tem que ser sempre a última solução. Por quê? Porque ela é mais cara. Então, geralmente, reformar uma pastagem é 2, 3 vezes mais cara do que recuperar uma pastagem, né? Você tem todo o trabalho de preparo de solo, substituir a forrageira, compra muito mais insumos, etc., né? Sementes. E ela tem um risco maior. Essa é uma outra questão, que às vezes não é só o custo, né? É o risco. Então, todo trabalho, toda vez que você vai implantar uma lavoura ou vai implantar uma pastagem, o risco é muito maior do que você recuperar, né? Incerteza de clima, de uma praga, etc. Então, a reforma é sempre o último caso, né? O que a gente fala muito é o seguinte: depende muito do que aconteceu com essa pastagem. Aqui na nossa região, boa parte a gente tem feito mais reforma do que recuperação de pastagem. Isso é justificável porque boa parte dessa nós estamos trocando o braquiarão por outras forrageiras que são mais bem adaptadas ao encharcamento do solo, ou às vezes até uma braquiária decumbens por conta da pressão muito alta de cigarrinha que a gente tem aqui, né? Então, às vezes, surge nova opção, novas opções estão chegando no mercado, e se você tem forrageiras melhores e você está, por exemplo, tá insatisfeito, porque todo ano está tendo que fazer controle de cigarrinha, com inseticida, etc., para controlar numa braquiarinha, você pode tomar a decisão de não, vou fazer essa reforma aqui, vou procurar diversificar as pastagens da minha fazenda e vou diminuir esse problema aqui e concentrar em outros, entendeu? Então, essa é uma reforma, uma tomada de decisão muito particular, de acordo com a situação da pastagem e os objetivos do pecuarista, entendeu? Tá ok. Existe um passo a passo? Aliás, o Maurício, deixa eu fazer uma pergunta aqui primeiro, que alguém me atentou para isso aqui, eu achei interessante. Olha, o Patrick está perguntando isso, o presidente da nossa sociedade aí. Janaína, o doutor Maurício é um dos poucos que pesquisa o capim-tangola no Brasil. Pergunte a ele como está o uso dessa braquiária no Acre, porque ainda é um capim pouco estudado. Legal, presidente. Muito legal. Obrigado por estar prestigiando aqui a nossa live. Aliás, nós estamos cheios hoje aí, viu? Olha, o Maurício, parabéns, viu? Nós estamos hoje com bastante gente aqui. Tá muito bacana isso aqui, tá muito legal. Que bom, é o tema que é interessante. Janaína, Patrick, o tangola ele tem um uso bem específico aqui no Acre, ou seja, eu considero o tangola a braquiária de melhor valor nutritivo que a gente tem, né? Melhor, inclusive, do que uma usiziense. Para a nossa região aqui, que a gente tem um alto índice de encharcamento do solo, ela vai muito bem, né? Muito bem adaptada para essa condição nossa aqui. A gente tem algumas fazendas com áreas até extensivas de tangola, fazendas com mais de 1.000 hectares formados de tangola, né? Tem o problema do tangola, que é a multiplicação somente por mudas, ele não produz semente viável, né? Mas é um capim excepcional, um capim de excepcional qualidade, muito bem adaptado ao ambiente nosso aqui da Amazônia, fácil de manejar, palatabilidade de equinos a bovinos, qualquer categoria animal, é um capim extremamente palatável, até uma dificuldade se você tiver ele em mistura com outra forrageira, porque o tangola vai ser sempre o preferido. A gente tem utilizado bastante tangola aqui, você tem pastagens que às vezes você tem uma outra forrageira, mas, por exemplo, pastagem de pânico, e às vezes você tem algum ponto de encharcamento, até de alagamento nessa pastagem, geralmente a gente planta o tangola nesses locais para ocupar esse espaço onde aquela forrageira principal não consegue estabelecer. É um capim que poderia estar mais bem utilizado nesses ambientes mais úmidos. Assim, como uma braquiária, essas braquiárias de ambiente mais úmido,
que é o caso do Tanegrés, do Angola, do Tangola. É, em regiões como a nossa, que tem no máximo 3, 4 meses de seca, ou seja, ela, mesmo na época seca aqui, ela vegeta bem, né? Em outras regiões, lá no Cerrado, já é mais complicado, aí teria que ser, porque a tolerância seca dela não é tão alta, né? Teria que ser num uso mais localizado, ou numa pastagem irrigada, ou num sistema mais intensivo, por exemplo, de leite com pastagem irrigada. Eu vejo espaço para o Tangola, é muito produtivo e excepcional qualidade, né? Certo. Existe um passo a passo para a gente poder fazer uma recuperação de uma área que está degradada? Alguma coisa do tipo nunca faça ou uma assim, ó, tem que fazer? Existe alguma coisa muito proibitiva e uma outra que é muita obrigação? Um passo a passo para a gente aí. Existe sempre, né? Existe sempre. Assim, se você tomou a decisão por reformar a pastagem, eu diria que a principal questão é planejar com antecedência. Esse é o sucesso de uma reforma de pastagem, ele passa muito por um bom planejamento, né? Às vezes a gente é consultado aqui na Embrapa, as chuvas aqui começam geralmente no final de setembro, início de outubro, e a época, o mês principal de se fazer essa reforma, de plantar capim, semear o capim, é no mês de outubro, novembro. Às vezes chega o produtor no mês de outubro querendo saber qual capim, dica de qual capim que ele vai plantar. Eu pergunto, é para o ano que vem? Não, é para agora. Então, assim, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, você tem que planejar com pelo menos 6 meses de antecedência para você definir o que você vai fazer nessa área, fazer uma análise de solo para ver que tipo de correção que você vai precisar fazer, escolher qual é o capim que você vai plantar nessa área e comprar semente com antecedência, comprar adubo, comprar calcário, planejar o preparo de solo para fazer tudo na época certa. O plantio tem que ser feito na época correta, né? A taxa de semeadura tem que ser correta, a qualidade da semente tem que ser priorizada, não é o custo da semente, é qualidade. Então, tem uma série de fatores no caso da reforma de pastagem. No caso de recuperação, aí é um bom diagnóstico dessa área. Ou seja, dá para recuperar ou eu preciso de reformar essa pastagem, né? Se dá para recuperar, se tem o stand de capim ainda adequado, que tipo de planta daninha que eu tenho, né? Porque uma das etapas de recuperação, geralmente pastagem que está precisando de recuperação, ela está infestada de planta daninha. Então Está você tem que infestada. controlar, tem que identificar quais são as espécies que você tem para ver que tipo de intervenção que você vai fazer. Geralmente tem que fazer uma análise de solo para ver se você precisa também de correção. Às vezes, se uma área foi muito surrada, você foi super pastejada por muito tempo, você vai precisar, às vezes, de uma vedação também. Então, tem que fazer um diagnóstico dessa área e procurar informação técnica, né, experiência local para poder fazer a coisa certa, né? Então é isso, viu, pessoal? Diagnóstico, planejamento, tudo passa pelo planejamento, né, Maurício? Não tem jeito de fazer as coisas sem se planejar. Esse é o problema do nosso produtor, que está o dia e noite apagando incêndio, né? Tentando Pois resolver é. uma problemática. Então, isso é uma fase que eu espero que a gente consiga passar, né? Todos vocês, produtores que estão ouvindo a gente, que a gente tem bastante produtor aqui, viu, Maurício? É uma fase que vocês precisam passar, não pode ficar apagando incêndio. Você tem que fazer as coisas com planejamento. Até questões relacionadas a preço de adubo, né, Maurício? Que fica melhor quando você compra numa época em que não está todo mundo comprando, né? Você espera a época para comprar uma semente, você tem que saber um valor cultural bom, alguém que vai te entregar uma semente boa, para não ficar comprando só o que sobrou lá, né? Então, já viram aí, né, pessoal? O planejamento é tudo. Deixa eu fazer, antes de eu fazer a pergunta sobre as técnicas, Maurício, eu queria não sei se você iria falar disso, mas é porque teve uma pergunta aí, acho que foi do Fernando. Se você consegue falar um pouquinho dessa questão de fazer reforma ou recuperação com plantio direto, né? E aí eu não sei se cabe agora a gente conversar um pouco sobre isso, sobre essa questão de cobertura de solo, que dependendo do nível de degradação, a gente não consegue cobertura, não é isso ou eu estou errado? Bom, na nossa região a gente tem, esse é um tema que eu tenho feito algumas pesquisas aqui desde 2011, 2012, a gente lançou algumas recomendações técnicas aqui para o ambiente nosso aqui, e o pessoal tem utilizado com bastante sucesso, né? É, o plantio direto, a gente passa por um momento, nós estamos, digamos assim, a agricultura começou a fazer pesquisa com plantio direto aqui no Brasil na década de 70, né? E essa tecnologia ela deslanchou na agricultura a partir da década de 90. Então, hoje, mais da metade da área de grãos do Brasil é feito plantio direto, né? A gente está na fase agora que a agricultura estava na década de 70, começando as pesquisas, né? Muito pouca gente, poucos grupos de pesquisa fazendo
pesquisa com isso, mas a gente já avançou bastante aqui no Acre e os pecuaristas já estão utilizando. A gente já está utilizando o plantio direto aqui com muito sucesso e muda um pouco o passo a passo, muda um pouco um planejamento um pouco diferente, mas funciona assim. O manejo uma das coisas que a gente aprendeu aqui, que é bem diferente da agricultura, é o seguinte: na agricultura você trabalha com grãos, né? E grãos geralmente você tem sementes grandes, com muita reserva, e você geralmente trabalha com uma palhada, um volume alto de palhada para você suprimir planta daninha, né? Se você fizer isso na reforma de pastagem, que a gente usa sementes miúdas, você vai quebrar a cara, você vai semear e ela não vai emergir. Porque essa mesma volume alto de palhada que suprime a sementeira das plantas daninhas vai suprimir também as forrageiras. Então, um dos segredos é você reduzir o volume de palhada, e para isso a gente tem utilizado muito uma técnica de secação que chama dessecação sequencial. E você faz uma primeira dessecação com 75% da dose de glifosato no início do período das águas, aguarda em torno de 25, 30 dias, e enquanto isso a palhada vai reduzindo de volume, e aí você faz uma segunda com uma dose menor, com 25% da dose, espera uma semana e faz a semeadura. Então esse processo, além de melhorar a eficiência de controle de planta daninha, ajuda a reduzir um pouco o volume de palhada. Isso um manejo prévio também para dar uma rebaixada no pasto no final da seca também ajuda. Então sim, a gente já tem bastante coisa publicada sobre isso. Não daria para a gente fazer aqui na live, se fosse uma palestra, dava para mostrar os detalhes de cada etapa, mas tem muita coisa publicada e a gente já está utilizando com bastante sucesso essa técnica aqui. O pessoal no Rio Grande do Sul, na região sul, principalmente, que tem mais tradição, já utiliza já há bastante tempo, né? Aqui na Amazônia a gente está começando aqui pelo Acre. Tá, vou fazer a pergunta do Vitor. Chegou agora a pergunta dele. Eu vou pular aqui, viu, Vitor? Vou passar você na frente da fila antes da gente falar aqui com o Maurício sobre as técnicas. Ele perguntou se um capim... É interessante essa pergunta aqui, Maurício. Dá uma discussão legal isso aqui. Um capim mais exigente nutricionalmente e em manejo, ele é mais suscetível a levar esse solo à degradação e essa pastagem à degradação? Eu diria que não. Eu diria que esse capim mais exigente em manejo e mais exigente em fertilidade, se você vai utilizar, digamos que você fez uma correção inicial desse solo. Ele é mais produtivo, ele vai extrair mais, mas o que vai acontecer é que a produtividade dele vai cair mais rápido, né? Ele não é que ele vai exaurir seu solo, mas a produtividade vai cair mais rápido. Então isso é muito claro para a gente aqui na Amazônia, quando você compara, por exemplo, uma pastagem que foi formada inicialmente com um pânico, né, e uma que foi formada, por exemplo, com a Brachyrium midícula. Você observa que geralmente se utiliza muito pouco adubação de manutenção aqui, né, e nitrogênio cai ao longo do tempo, se você não repor, mesmo com a fertilidade original de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, a saturação de base às vezes alta em áreas recém-formadas aqui. Os solos do Acre são um pouco acima da média do restante da Amazônia, mas mesmo nesses solos com a fertilidade mais alta, como você não tem reposição de nitrogênio, a queda de produtividade de um pânico é muito mais rápida do que a de uma Brachyrium midícula. Então, a Brachyrium midícula você tem uma curva muito mais lenta de queda de produtividade. Então, a minha expectativa é que essa vai acontecer. Quanto menos fértil o solo, se você não repor, essa queda vai ser mais rápida nos capins que são mais produtivos e mais exigentes. O capim, ele te avisa, né, que tá faltando alguma coisa. Ele vai avisar diminuindo a produtividade dele. Então, daqui a pouco eu faço a pergunta da Carol. Então, vamos lá. Quais são essas técnicas utilizadas aí? Teve uma pessoa aí que colocou o link das publicações, né, dos boletins da Embrapa, do Dr. Carlos Maurício. Pessoal, olha a conversa aí para cima que vocês vão encontrar, tá? Os links todos. E para quem está assistindo o vídeo no YouTube, depois que a live não vai ao vivo, eu vou colocar aqui na descrição dos vídeos, aí embaixo vão estar vários dos artigos que o Dr. Carlos Maurício escreve lá nos boletins técnicos da Embrapa, tá, pessoal? Então já vai ficar o link, é só clicar que cai direto lá. Porque agora eu tenho que fazer isso também, né, o Maurício? Eu tenho que lembrar que tem gente que assiste no YouTube depois, aí eu tenho também que fazer um agrado pro pessoal lá do YouTube. Aliás, pessoal, nós somos quase 17 mil e meio aqui, não chegamos nem a 10 mil lá no YouTube, então vamos inscrever lá no canal, né, galera? Para ajudar a gente aí a levar mais coisa para os produtores. Eu sou blogueirinha, tá, Maurício? Eu preciso fazer essas blogueiragens aqui no meio da live, tá? Legal. Então vamos lá. Vamos falar dessas técnicas para recuperação então, de áreas degradadas, que era esse tema central da nossa conversa de hoje. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de recuperação, né?
ou seja, se você tomou a decisão que essa pastagem sua é possível de recuperar, é uma pastagem que ainda tem um stand adequado de forrageiras, você não está interessado, está satisfeito com o capim que você tem, não quer trocar esse capim, geralmente você tem três fatores que você utiliza nessa recuperação, né? Controle de plantas daninhas, né? Manejo da fertilidade do solo, fazer uma correção do solo, ver o que está faltando, fazer uma análise de solo. Quase sempre precisa de uma vedação. E uma outra coisa que às vezes as pessoas não se atentam é o seguinte, que mesmo uma pastagem que ainda é viável de recuperar, uma pastagem que tem um stand ainda bom de forrageira, mas geralmente às vezes ela pode ter algumas manchas, alguns locais da pastagem que ela tem uma falha um pouco maior, né? Então, geralmente nessa recuperação não basta vedar e adubar, etc. Às vezes você vai ter que fazer um replantio dessas falhas na pastagem, né? A gente fez um trabalho recente que é bem interessante, porque muitas vezes os pecuaristas falam, como é que eu faço isso, né? Como é que eu consigo plantar isso eu tenho uma falha na pastagem ali, uma área 10% na pastagem, eu consigo fazer isso sem vedar, sem isolar essa área? Muito difícil você conseguir fazer isso com gado pastejando, né? Então, geralmente, ou você vai ter que isolar essa área com uma cerca temporária, né? Ou então aproveitar durante a vedação da pastagem, aproveita para fazer o replantio, né, nessa área, né? Essa é uma outra questão. Muitas vezes você tem uma pastagem produtiva, né? Então, assim, você tem um pasto de pânico muito bem feito, às vezes até bem manejado, né? Pastejo rotacionado, etc. Mas às vezes o gado resolveu, num dia chuvoso, uma semana muito chuvosa, fazer um malhador num determinado local. E quando você faz isso numa pastagem de pânico, numa pastagem de um capim de torceira, geralmente se destruir aquilo ali, você tem muita dificuldade para ter regeneração de plantas ali. Então, às vezes, você vai ter que replantar, né? Então, não só de pastagem degradada, às vezes você precisa replantar. Essa é uma questão. Agora, se você partir para a reforma, aí é o seguinte, aí se é o caso de reforma, ou mesmo se é o caso de recuperação, e você tem condições de fazer uma integração lavoura-pecuária, fazer uma recuperação em consórcio, por exemplo, com o milho, com a soja, não pensa duas vezes, ou seja, faça, né? Essa é a melhor alternativa, né? A gente sabe que isso está crescendo demais, ou seja, as últimas estimativas da Embrapa, dos parceiros da Embrapa já falam que a gente já tem uma área de em torno de 17 milhões de hectares com integração lavoura-pecuária, então está crescendo bastante, ou seja, já é praticamente 10%, equivalente a 10% da área de pastagem que nós temos no Brasil, mas a gente sabe que também não é para todo mundo, né? Nem todo mundo tem solo com aptidão para grãos, para fazer lavoura. Às vezes o pecuarista não tem o perfil para fazer isso, né? A questão gerencial também é fundamental, ou seja, se você não tiver um bom gerenciamento, não entre na lavoura, porque é bem diferente da pecuária. Mas se puder fazer, essa é a melhor alternativa, a forma mais barata de você corrigir o seu solo, é a forma mais barata de você resolver algumas plantas daninhas muito problemáticas que a gente tem. Por exemplo, a gente tem hoje, o maior problema de planta daninha que a gente tem hoje na pecuária brasileira são as gramíneas invasoras de pastagem. A gente tem o anone lá no Rio Grande do Sul, principalmente. A gente tem aqui na Amazônia o capim navalha, que a gente chama de navalhão. A gente tem espalhado pelo Brasil aí o esporóbulos índicos, que é o capim capeta, o PT, o colchão, cada região tem seu nome. Tem os mais antigos, rabo de burro, sapé, etc. Então, aqui na região é o rabo de burro, é o nosso desafio. Nossa! Então, assim, uma das melhores formas que você tem para resolver problema com essas gramíneas, porque a gente tem muito pouca opção de herbicida seletivo, é justamente você fazer a integração lavoura-pecuária. Então, você faz 1, 2 anos, ou até 3 anos de lavoura nessa área, e você consegue, então, exaurir o banco de semente dessa planta daninha na área, e você consegue depois voltar para a pastagem com uma condição muito melhor, muito mais fácil de controlar, né? Então, pode não. Não, só queria fazer a pergunta aqui que você tinha comentado em relação ao stand. Acho que foi o professor Emerson que perguntou o que seria considerado um stand bom para braquiária e para pânico, para a gente poder fazer essa leitura da degradação. Eu não sei se eu teria um número, né? Geralmente eu faço esse julgamento com base assim, esse stand
ele é viável de você recuperar a pastagem com base nesse stand? Então, assim, depende do capim. Por exemplo, uma Brachiaria decumbens é um capim que tem uma capacidade de regeneração de stand muito grande. Então, você tem uma área ali que, aparentemente, você tem ali 50% a 60%, por exemplo, de forrageiras visível ali naquela área. Geralmente, ela consegue recuperar. Ela recruta muito bem o banco de semente do solo, né? Já um marandu, por exemplo, tem mais dificuldade de recrutar banco de semente do solo nessa recuperação. Se eu tenho um capim stolonífero, uma Brachiaria umidícola, com 40%, 50%, ele consegue, às vezes, se estiver bem distribuído na área, ele consegue recuperar bem essa área com uma vedação um pouco mais longa. Às vezes a situação, a pastagem está tão degradada, tão judiada, digamos assim, né, tão superpastejada, que você faz essa análise, você olha para o pasto e você parece que tem bem menos do que na verdade tem. Né? Você olha assim, não tem capim aqui, tem 30%, 40%. Às vezes você dá uma vedada nessa área, aparece capim de onde você não imaginava que fosse aparecer. Né? Então é difícil você ter um número assim. Tem que conhecer um pouco do histórico dessa área, procurar conversar com o produtor, se for um técnico que estiver fazendo esse diagnóstico, e dar uma boa andada na área para ver como é que está. Não só como é que está de modo geral, mas em algumas áreas. Você pode ter áreas, se você tiver bem assim, 80% do stand em 50% da área, e o restante está com 30%, 40%, você pode tomar a decisão de, não, vou reformar, vou isolar aqui metade dessa área, vou reformar uma parte, recuperar a outra. Isso aí como eu falei, caso a caso que tem que ser tomada essa decisão. Né? Tá. Então, vamos continuar nas técnicas aí que eu parei para fazer a pergunta. Daqui a pouco eu faço mais perguntas de plantas invasoras, que aí o pessoal está perguntando como é que faz para acabar. Esse tema é um tema muito instigante também, né? A gente fez uma live essa semana sobre controle de plantas daninhas, lotou, deu tempo de tratar de todos os assuntos, que é realmente um desafio mesmo, né, Maurício? É complicado. Mas vamos voltar para as técnicas aí, pode continuar. Não, então, eu estava falando que no caso da reforma, né, se você tiver a condição de fazer a integração da agropecuária, faça, porque tem todas essas vantagens que a gente tem visto aí. Né? Se não, aí tem que partir para a reforma geralmente direta, que a gente chama, né? Ou seja, partir para substituir a área. Então, aí é decidir qual é a técnica a ser utilizada, qual é a forrageira a ser utilizada. Basicamente, plantio convencional, preparo de solo com grade, ou plantio direto, né? Dessecando essa vegetação e fazendo a semeadura na palhada, a lanço ou com máquina, de preferência com uma plantadeira em linha. A gente tem máquinas hoje para fazer esse plantio, que você consegue até reduzir o custo em relação ao plantio convencional, protegendo o solo de erosão e etc. Né? Então é basicamente isso, e aí cada técnica tem a sua passo a passo, tem o seu protocolo, seguindo aquelas etapas, né? Preparo de solo, análise de solo prévia para saber o que fazer, e aí semeadura, controle de planta daninha, pastejo de formação, né, até a pastagem estar completamente estabelecida e aí você passar a fazer o uso normal dela. Né? Ô, Maurício, tem uma pessoa aqui muito especial na live hoje, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, ela fez uma pergunta aí, você deve conhecer, a doutora Rosângela, né? A doutora Rosângela lá da Embrapa H de Corte, agora acho que ela está aqui em Sete Lagoas, e aí ela está perguntando sobre essas questões relacionadas ao conceito. Ô, doutora Rosângela, eu vou falar o que eu aprendi e o que eu ensino, mas se o doutor Carlos Maurício falar que eu estou errada no que eu aprendi, no que eu estou ensinando, eu vou mudar, porque a vida é assim, né? A gente não pode ter vergonha de mudar de opinião, porque a gente está sempre pensando e ouvindo os bons. Né? Eu aprendi lá com o professor Dilermando e Viçosa que os conceitos de renovação e recuperação, eles são diferentes. Que você renovar é você trocar a forrageira e você recuperar é você manter a mesma planta no sistema. E acaba que o termo reforma abrange as duas coisas. Você fala, vou reformar meu pasto. Aí você vai ter que decidir se você vai usar a renovação ou a recuperação. O termo reforma ele é mais comumente usado, né, Maurício? O pessoal usa muito o termo reforma, vou reformar minha pastagem. E aí, se tiver que valer para um dos dois, eu acho que ele vai valer mais para quando você vai fazer a troca. Eu não sei se você concorda comigo. Então, para mim, renovar um pasto é trocar e recuperar e manter a forrageira. E a reforma fica mais perto da troca, né? No caso da renovação. Não sei se você concorda, mas fica à vontade. É mais ou menos isso. Eu uso mais o termo reforma porque é o que os pecuaristas geralmente eles utilizam, usam. Entendeu? Então, assim, para mim, reforma e renovação é a mesma coisa. São sinônimos.
São duas, Isso, são para mim sinônimos. também. Quando você vai fazer uma intervenção, você vai formar novamente a pastagem ou vai renovar a pastagem, substituindo, plantando novamente esse pasto, né? Geralmente envolve plantio. Está falando de reforma ou renovação, você está falando de plantio. Quando você está falando de Isso. recuperação, não, simplesmente corrigir falhas dessa pastagem. Fez o diagnóstico? Qual é a falha dessa pastagem? Excesso de gado, né? Suja, infestada de planta daninha, a fertilidade está lá embaixo. Você vai corrigir essas falhas, é isso que você está recuperando, tornando novamente esse pasto vigoroso, né? Que ele tinha perdido o vigor, a capacidade de produção. Esse é o conceito que eu utilizo, né? Não, mas é a mesma coisa. A gente acabou convergindo para a mesma ideia aí, para a mesma coisa. Tem uma porção de pergunta aqui, a gente está a 15, 20 minutos de encerrar. Então eu vou começar a puxar aqui, pessoal, as perguntas. Eu vou ver se tem alguma coisa que aí eu vou ter que colocar o óculos, porque a idade já está chegando, eu não enxergo. E meu óculos é todo arranhado, todo lascado também, mas eu só uso ele para enxergar aqui no Instagram. Vamos ver aqui, peraí. Tem pergunta no quadradinho. Aqui. Muito se fala de estágio de degradação nas pastagens. Como, na prática, a gente define esses estágios de degradação? Doutor Moacir está assistindo a gente aqui, ele tem um livro até sobre isso, não tem? Tem. Tem. Moacir é expert nisso, né? É expert nisso. Antes de responder essa pergunta, eu esqueci de agradecer a pergunta da Rosângela. A gente, na verdade, teve uma reunião ontem, ela participou ontem à tarde, a gente falou um pouco numa reunião aqui com a equipe da Embrapa, né? Então, um abraço, obrigado, Rosângela, por ter feito a pergunta. Bom, tem que definir um critério, né? Geralmente eu considero o seguinte: você tem, na verdade, eu acho, aproveitando a pergunta, eu acho que falta para a gente aqui no Brasil um sistema de classificação de pastagem. Eu gosto muito, por exemplo, do sistema que a gente usa, por exemplo, para avaliar a condição corporal dos animais. Você tem classes de condição corporal dos animais. Então, você tem uma vaca que você escolhe X, escolhe tal. Eu acho que a gente precisa de um sistema. Eu já escrevi que tem uma proposta, eu quero avançar um pouco mais nisso, mas eu acho que a gente precisa ter isso bem definido para pastagem. Então, eu considero que o ideal é você dividir em 3 níveis de degradação de pastagem: degradação leve, moderada e avançada. Avançada é aquela pastagem que já está, que a gente chama de encapoeirada aqui na região, né? Um grau muito alto de infestação, muito pouca forrageira, geralmente você tem uma capacidade de suporte praticamente quase nula, né? E uma pastagem de degradação leve é aquela que geralmente é passível de você fazer uma recuperação. É aquela pastagem que está no estágio inicial de degradação, às vezes suja de planta daninha e tal, mas facilmente recuperável, né? E a degradação moderada é aquele estágio intermediário entre essas duas. A partir daí você tem os níveis de produtividade de pastagem também. A pastagem de produtividade baixa, média, alta, e aquela pastagem super intensificada, né, com alto nível de adubação, que é uma pastagem de alta produtividade. Então é mais ou menos assim. Os critérios aí variam muito, então depende da região que eu estou. Aqui na Amazônia, o critério principal nosso é grau de infestação de plantas daninhas e tipo de planta daninha que você tem nessa área. Então, outras regiões você pode mudar um pouco os critérios. A gente não é muito comum aqui pastagens degradadas com alto índice de solo descoberto. Aqui é o contrário, aqui é demais, que nem daninha fica. É tudo descoberto, morro, né? Aí você já começa a ver, né, todos os caminhos, você vê o caminho da água, a erosão iniciando. Então, olhar o solo descoberto aqui é demais. Pois é. Então, e aí já é um indicador, que como o Moacir geralmente trata, eu concordo com ele, aí geralmente é um indicador que você tem degradação já biológica, você está influenciando a degradação, o solo já está começando a degradar. A nossa condição aqui, geralmente a gente tem mais a degradação que a gente chama agrícola, ou seja, na verdade a degradação não é da pastagem do ambiente, é a degradação do pasto, né? Então, geralmente você tem perda de capacidade produtiva do pasto e que geralmente ele é substituído por plantas invasoras. Então, que ele chama de degradação agrícola, e eu concordo com ele, né? Então, aqui a gente tem menos esse problema, porque geralmente o solo aqui, por causa da condição nossa de clima e tal, o solo não fica descoberto, né? Essa área se ela não está ocupada por forrageira, ela vai ser ocupada rapidamente por planta daninha, e se você descuidar, ela vai virar uma capoeira e daqui a pouco uma mata secundária novamente, né? E não pode nem mexer, né? E o subsolador? Quando usar?
Você acha que o pessoal usa muito indiscriminadamente? Você acha que o produtor acha que está compactado o solo quando na verdade não está, ou não tem nada a ver? Muita gente perguntou aí do subsolador. Eu tenho percebido aqui no Acre alguns pecuaristas investindo em subsolador, né, para tentar, digamos assim, recuperar essas pastagens. Eu acho que existe um super dimensionamento, uma super expectativa com relação ao uso de subsolador. Eu acho que na maior parte das pastagens que o pecuarista acha que o problema ali é de compactação do solo, o problema dele ali é nitrogênio, que geralmente, para a nossa condição aqui, é nitrogênio que caiu, essa pastagem vai ficando cada vez menos produtiva, cada vez mais a mineralização vai liberando nitrogênio menos, e esse pasto vai ficando menos produtivo. São condições que a gente vê que se uma adubação de manutenção, simplesmente você vai ter um impacto muito grande. Então, tem que avaliar muito bem essa questão de compactação do solo. A não ser que a área foi muito tempo manejada com um excesso de gado, muito pouca massa de forragem, e quando você tem essa compactação, ela é superficial, geralmente você acertando o manejo, corrigindo a fertilidade do solo, você recupera essa pastagem sem muito, e essa descompactação ela vai acontecendo meio que naturalmente, né? Ciclo de umedecimento, de secagem do solo, minhoca, toda essa fauna do solo vai ajudando a ter uma descompactação. Quando a gente fez os trabalhos aqui de plantio direto a lanço, né? Eu fiz questão de fazer os primeiros experimentos em aquelas áreas de malhadouro perto de curral. Geralmente aqueles pastos mais rapadinhos que tem perto de curral, que sofre mais, que tem um pisoteio maior. E, para minha surpresa, eu achava que essa área, aí os pecuaristas geralmente perguntam, mas eu vou fazer plantio direto, eu preciso de colocar uma grade aí, preciso revolver esse solo, porque essa área está compactada e tal. Que nada, a gente conseguiu simplesmente dissecando essa vegetação, fazendo a semeadura, conseguiu estabelecer o pasto novamente e com muito vigor, e normalmente. Então, acho que tem uma super estimativa sobre essa necessidade, na verdade, da subsolagem. Tá? Muito cuidado com isso. A Carol fez uma pergunta bem no comecinho aí da live, eu achei também interessante a gente abordar um pouquinho disso aqui rapidamente. Qual seria a intensidade de pastejo que ajuda a gente a segurar esse processo de degradação, né? Principalmente nos sistemas rotativos, em que a gente, por exemplo, vai entrar lá com 90, 80 centímetros no Mombasa, aí tem nessa preconização da saída dos 50%. Isso aí realmente ajuda? Você tem trabalhado com isso? Tem lido alguma coisa sobre isso, Maurício? Da intensidade? Com certeza ajuda. Se você está manejando o seu pasto, seguindo os critérios que são recomendados para cada tipo de capim, a altura, isso significa que você tá com a sua lotação bem compatível com a capacidade de suporte dessa pastagem. Então, se isso está ajustado, ou seja, essa pastagem sua pode até degradar, né? Mas não vai ser por superpastejo, por excesso de pisoteio, etc. Ela pode degradar por um ataque de uma praga, por uma falta de adaptação, por algum outro motivo. O solo pode empobrecer, etc. Né? Mas se o manejo está correto, você não vai ter esse problema de degradação. Então, isso é básico, né? A ciência está pregando isso, né? Essa intensidade aí que a gente utiliza de 50%, alguns casos até um pouco mais, é para a gente parar de trabalhar com um pasto rapado, né, Maurício? Isso aí é um caminho muito, muito rápido para degradação, né? Ficar rapando o pasto, não respeitar, fazer pastejos muito intensos, trabalhar com uma lotação maior do que aquilo que o seu capim pode te entregar, é uma coisa, assim, bem absurda, né? É verdade. Só complementar, Janaína, não sei se Sim, a gente claro. tem tempo, eu acho que é interessante o seguinte, essa questão do superpastejo e tal. Eu tenho a minha visão é o seguinte, assim, o problema de superpastejo ele geralmente está associado com a falta de planejamento alimentar, falta de planejamento forrageiro da fazenda. Então, geralmente as fazendas que não fazem, que têm um bom planejamento, que conseguem se planejar para conseguir ajustar a lotação ao longo do ano, ou que tem alguma estratégia de confinamento, semi-confinamento, integração lavoura-pecuária, para poder fazer um bom planejamento, essas fazendas não passam por isso, né? Onde é que a gente vê que passa por isso? São aquelas fazendas que não têm planejamento, geralmente já entra no período seco, já com pasto rapado, então assim, não consegue se planejar, e aí a coisa agrava mais ainda nesse momento. Então, geralmente, tem uma associação muito forte com a superlotação com a falta de planejamento alimentar, né? Trabalhar com
uma lotação acima da capacidade de suporte da pastagem. Tá, eu vou colocar aqui no quadrinho de perguntas. Esse aqui, ó. O que fazer em areia... Ó, não enxergo, ó. O que fazer em área arenosa? Tipo areia branca. Eu não sei, eu não sei pronunciar isso aqui, gente. Você tá conseguindo ler aí, o Maurício? Mussurunga. Tô conseguindo, Mussurunga, sim. isso. Mussurunga, isso. Eu não conheço essa expressão, mussurunga, Também mas não conheço. Deve ser areia franca, né? deve ser alguma denominação Regional. local do tipo de solo. Aqui a gente chama tabatinga, mas é um outro tipo de solo que a gente tem, que são solos mal drenados, né? Bom, solo muito arenoso. Agora eu não lembro o que foi. O que fazer? Bom, fazer uma análise de solo, né? Embora o solo seja muito arenoso, ele tem uma tendência de ter uma caixa de armazenamento de nutrientes menor, mas em compensação ele é um solo que você corrige ele com a quantidade menor de nutrientes também, ou seja, tem um poder tampão menor, né? Você precisa de uma correção talvez mais frequente e tal, então você vai precisar de uma quantidade menor de fósforo e tal, uma quantidade menor de calcário. Desse lado, ele facilita você corrigir com um menor investimento. Por outro, você tem que fazer isso e uma análise de solo mais frequente, vai fazer uma adubação com potássio, colocar ela mais regrada, mais fracionada, para você não ter perda por lixiviação, etc. Mas você tem solos arenosos e pastagem produtiva depende principalmente da fertilidade do solo. Você vai ter a vantagem nesses solos que você não tem problema de encharcamento, por exemplo, que a gente tem bastante aqui nos solos da nossa região, que é um outro problema, né? Então é possível. Em algumas regiões arenosas do Brasil, principalmente de Cerrado, arenosas, por exemplo, do Paraná, o que a gente tem visto é a integração lavoura-pecuária entrando bastante forte nessas áreas, né? São áreas que você consegue corrigir, muito bom, geralmente trabalhando com plantio direto, sistemas de integração com plantio direto para você não expor esse solo à erosão. O plantio direto, mesmo que seja uma reforma direta de pastagem, que você for fazer intervenção, é bom sempre você conservar matéria orgânica. O segredo de manejo de solo arenoso é conservar matéria orgânica. Então, evitar grades nesse solo é muito importante, expor a erosão, né? O Dr. Michael aqui. Acriano. Saudade você, Acriano. Quantos anos que a gente não se vê? Lembra da gente estudando estatística junto? Nossa Senhora, como nós sofremos naquele trem, meu Deus do céu. Ficava até altas horas da noite lá na biblioteca, o Maurício. Nossa, mãe, mas foi tempo bom aquele lá do doutorado. Ele está perguntando aqui se tem uma relação direta entre o manejo por altura e reposição de nutrientes. Se pode manejar por altura em solo sem a reposição de nutrientes. Aí, mais uma vez, eu vou falar aqui, Maurício, você me corrige se você tiver um pensamento diferente, tá? Pode, só que eu acho que demora mais para você chegar na altura, né? O seu ciclo de pastejo ele vai ser maior, né? Então, você vai rodar menos vezes, porque quando você não faz reposição, você vai sair, por exemplo, do Mombaça de 40 para chegar lá no 80, 90, sem adubação, você vai aumentar o seu período de descanso até ele chegar na altura de novo. E aí o problema é que eu acho que isso acaba uma planta de bom potencial, que com um pouco de adubo você consegue fazer ela acelerar esse processo e acaba perdendo, né? Pode, mesmo sem adubar, eu acho que pode fazer o manejo por altura, mas se deve fazer, aí são outros 500, né? Porque nesse caso eu acho que demora muito o ciclo. Não sei se o Maurício concorda com o que eu estou falando. Concordo, sim. Eu acho o seguinte, que a altura do pasto é um indicador que a gente usa, né? É um indicador que você usa para aferir se o seu manejo está bom ou não está. Para mim, assim, o mais importante no manejo de pastagem, na minha opinião, eu sigo bastante isso, é o seguinte: a minha lotação tem que estar compatível com a minha capacidade de suporte da pastagem em cada época do ano, isso varia de cada pastagem. Então, se você... Quando a sua altura está compatível com aquelas que são indicadas pela pesquisa, é sinal que a sua lotação está compatível com a capacidade de suporte de pastagem. O que acontece às vezes é o seguinte: a gente tem algumas indicações de manejo, por exemplo, as indicações de manejo do capim-charaés, né, que foram feitas na pesquisa. Elas não batem muito com o que a gente observa nas regiões, por exemplo, na região nossa aqui. Dificilmente alguém consegue manejar um charaés com aquelas alturas. Nos sistemas mais extensivos, entendeu? Você está falando do 30, 40 ali?
Eu tô do 15 30 Ah, de mais ou menos, que tem saída. algumas É, 30, 35 no altura. contínuo, né? Isso, não, no rotacionado com entrada de 35 e saída. 5, é. Geralmente aqui a gente trabalha com um pouquinho. Então, eu acho que tem essa Você questão da trabalha fertilidade. mais alto? Ah, Mais alto, Maurício? eu acho difícil você manejar o charaés aqui numa pastagem mais extensiva que você não consiga, trabalhe com nível de fertilidade, somente de nitrogênio mais baixo, ou não faça adubação, é muito difícil você manter o charaés baixo nessas alturas. Você conseguir. O nitrogênio ele dá uma, digamos assim, dá uma amolecida no capim, né? Diminui a fibra e facilita os animais conseguir rebaixar melhor. A tendência nossa aqui é o pessoal trabalhar muito acima disso. Geralmente trabalhar com 50, 50. geralmente acima de 60 centímetros. Eu procuro indicar trabalhar na faixa de 40, 45 de altura de entrada para a condição nossa, que não indica os 35 que é recomendado, mas se Deixa você eu tiver. compartilhar uma experiência com você, você vai me ajudar a raciocinar nesse sentido. Você falou isso, agora me despertou. Eu estou com um Vamos lá. experimento aqui com o charaés, né? E Certo. aí a gente está cortando o charaés quando ele atinge 95% de interceptação. Então formamos lá o pastinho bonitinho, vamos coincidir os 95 com a altura, né? Deu os 95 centímetros de interceptação num passo que eu estava recém-formando, eu fiz em linha, não foi a lanço, tá? Era com feijão guandu, tem consórcio. Mas eu tinha um tratamento solteiro, então eu fiz linha para todo mundo, né? O que eu observei aqui? Deu os 95% de interceptação, mas num pasto com uma estrutura que eu não tinha a menor condição de colocar animal. Eu não tinha jeito ali, porque ele estava deitado, sabe? Porque ele tinha aqueles espaços nas entrelinhas, né? Principalmente o tratamento em que eu não tinha o guandu, que independente do guandu, eles deram a altura no mesmo momento, com os 95% de interceptação, mas eu não consegui. Eu falei, não tem condição de fazer avaliação agora com o passo nessa condição. Porque ele estava com uma estrutura, Maurício, completamente diferente. E aí, quando eu falo para as pessoas nas lives ou conversando com outros colegas aqui, eu sempre tenho o hábito de dizer, quando perguntam sempre para mim, marandu ou charaés? Porque se a gente pegar a recomendação de manejo, é praticamente a mesma coisa, né, Maurício? Da marandu e da charaés. Eu acho a charaés mais planta, ela é uma planta mais bonita, mais vistosa e tudo mais. Mas eu tenho uma frase que eu sempre falo, olha, a charaés, ela é mais indócil para o manejo. Você concorda com isso? Você acha também que ela é um pouco mais brava? Ela dá um bocadinho mais de trabalho que a gente, principalmente quando a gente compara com a marandu? Sim, isso é a opinião geral. Todo pecuarista, se você pensar assim, o charaés é o capim mais plantado aqui no Acre nos últimos 15 anos. Por que ele é o capim mais Principalmente plantado? depois da morte súbita, né? Da morte, porque ele é a brisanta que mais tolerante ao encharcamento que a gente tem. Então, é o mais plantado. Se você perguntar para os pecuaristas que usam charaés, a maioria fala assim, se tivesse um marandu tolerante ao encharcamento, se o piatã fosse tolerante ao encharcamento, eu utilizava porque é mais fácil de manejar o charaés se você deixar passar. É isso que eu falo, O principalmente bicho não numa área vai. que você não faz uma reposição de nitrogênio, então geralmente ele fica mais fibroso, ele tem uma estrutura diferente de planta, uma arquitetura diferente, que dificulta você conseguir rebaixar, entendeu? E é um capim que produz muito. Então, sim, você sai de uma época seca aqui, a gente aqui até setembro, e quando começa as chuvas aqui na primavera, aqui, ele explode de crescimento. E aí para você poder segurar o crescimento dele nesse início de primavera aqui, você tem que dobrar, você teria que ter o dobro de gado que você está utilizando até setembro, em outubro, novembro, você tem que dobrar. E a fazenda não tem gado, você não consegue segurar. Então a gente sempre recomenda o seguinte: se você não tiver gado para segurar todos os capinhos da fazenda, segura o charaés para não deixar ele passar nesse momento. Você pode deixar uma braquiarinha passar, pode Ele, se deixar passar, ele é pode legado. deixar uma grama estrela passar, um outro capim mais fácil, mas ele é difícil de você rebaixar ele, entendeu? Deixa eu fazer. O pessoal tem muita pergunta. Olha, impressionante a quantidade de perguntas que veio aqui. A gente já estourou o tempo aqui. Daqui a pouco. O Instagram não tá mais derrubando as lives, mas assim, não estamos batendo muito tempo do Dr. Carlos Maurício, senão ele não volta mais, né, gente? Só fala assim, não, eu fiquei 2 horas pensando que a mulher lá, não vou, não. Vamos lá, vou juntar algumas perguntas aqui, tá? E tentar fazer um mix das perguntas para você responder o processo como um todo. Tem uma área que a planta está com baixa produtividade, eu não quero trocar a planta, tem alta infestação. O que eu deveria fazer? Elimino primeiro as invasoras, faço uma calagem de superfície ou tento aprofundar um pouco esse calcário, utilizo o gesso. O que eu faria para poder recuperar essa área
aí que está com baixa produtividade. Vamos supor, uma decumbens, eu sei que eu preciso fazer calagem, o pH está baixo, baixo cálcio e magnésio, ela está muito aquém do que ela poderia produzir, cheio de planta invasora. O que eu faço primeiro? Mato a invasora, aplico herbicida, depois adubo, como é que vai ser esse processo? Planeja com antecedência, faz um diagnóstico com antecedência, né? Análise de solo em primeiro lugar, né? Que planta daninha que você tem. Se planeja para poder fazer essa correção, a aplicação da adubação se precisar, se não precisar, geralmente precisa de fazer, a pastagem que está em processo de degradação está precisando. E aí você tem que fazer as coisas mais ou menos junto. Geralmente você faz a aplicação de planta daninha, você não vai adubar um pasto que está infestado de planta daninha para ela poder absorver seus nutrientes. Então, a primeira coisa você tem que controlar. Então você vai ter que controlar, geralmente dar uma vedada e junto com isso já entrar com os nutrientes. Calcário, tudo bem, você pode até aplicar com uma certa antecedência, não tem muito problema, você pode aproveitar para dar tempo dele reagir. Eu acho que não precisa. Se o seu pasto está com stand bom, né, não é caso de reforma, não precisa você incorporar calcário. O calcário incorpora com o tempo. A experiência no plantio direto na agricultura está aí para mostrar que com o tempo esse calcário vai aprofundando. E outra, e se é uma braquiária não está nem aí para alumínio. A braquiária está precisando de cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio. Então você vai corrigir os primeiros 5 centímetros, com o tempo ele vai rebaixando ali. Se precisar, coloca um gesso para poder aprofundar mais rápido, para colocar enxofre também, que é importante, entendeu? Então é isso, ou seja, tem que fazer o pacote completo nessa recuperação para não ficar uma recuperação, digamos assim, meia boca, né? A mesma história, né? Joga o calcário, mas não sai jogando fósforo na sequência, não. Tem que esperar um pouquinho reagir, pelo menos nessa camada mais... Mesmo que seja uma camada mais fina, né, o Maurício? Porque não adianta jogar também calcário junto com fósforo. Espera um pouquinho esse calcário ter a reatividade dele. Por isso que o Maurício está falando que tem que ter planejamento. Né? Então, por exemplo, se ele fez o diagnóstico dessa recuperação agora, por exemplo, né, ele fez análise de solo, etc., identificou que precisa de calcário, ele pode fazer agora no final das águas, fazer a aplicação desse calcário já. Geralmente a quantidade não vai ser tão alta, né? Ele pode até parcelar isso, colocar uma quantidade menor agora. Isso. E se preparar para identificar as plantas daninhas direitinho. No início das águas, ele faz o controle de planta daninha, espera um pouco de tempo, dá uma vedada nesse pasto, faz a adubação em cobertura e depois se prepara para acertar o manejo e partir para o abraço, digamos assim. Eu queria aproveitar que ainda tem bastante gente aqui assistindo a gente. Ele acabou de fazer um comentário sobre as leguminosas. Na semana que vem, é dia 1º de abril, mas nós não vamos falar mentira aqui. A gente só vai falar a verdade. O doutor Celso Dornelas Fernandes vamos falar de doença de plantas forrageiras, um negócio aí que a gente precisa estudar, né, o Maurício? Tem pouca gente que entende desse assunto hoje no nosso meio, né? Tem pouca gente que tá... o Celso é o cara falar isso, né? Eu fiquei tão feliz quando ele aceitou. Então, na semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos falar aí dessas doenças todas aí. Ô, pessoal, olha só. Então, a gente já está caminhando para o final. Carlos, Carlos Maurício, né? Ou Maurício, queria muito te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para a gente. E, assim, foi uma aula. O pessoal aqui ficou muito contente, muitas perguntas. Então, a gente sabe que a coisa tá boa quando tem muita interação. Muito bacana mesmo. De coração, te agradeço. E vou deixar aí para você fazer as suas considerações finais sobre o tema. Eu queria só agradecer, dizer que assim, fiquei muito à vontade aqui para poder falar. Você é muito, muito comunicativa, né? Ajuda a gente, essa interação fica bem leve. A live foi muito legal. Obrigado por ter participado. Quando tiver outra oportunidade, eu estou à disposição para participar. Opa, nós vamos abusar. Não se oferece senão que a gente abusa aqui. Te agradeço demais mesmo, viu, gente? Muito obrigado por vocês ficarem aí com a gente. Tá, ela vai ficar salva, eu vou deixar aqui disponibilizada no IGTV, mas ela também eu devo subir sábado e domingo para o YouTube, tá? Para o pessoal assistir lá também, junto com os links dos artigos do tema e também outros temas que o doutor Carlos Maurício publica. Então, pessoal, eu espero vocês. Quinta-feira é dia de live aqui no perfil Forragicultura e Pastagens. Então, eu espero vocês semana que vem, às 20 horas, aqui para a gente falar um pouquinho sobre essas doenças e os prejuízos, porque a gente nem vê, né? Às vezes são muito silenciosas, né, doutor Maurício? Essas doenças que acometem aí os nossos pastos e a gente não está nem sabendo, né? Então, o doutor Celso vai falar um pouquinho para a gente sobre essas doenças que provavelmente todo mundo tem esse problema na propriedade e nem sabe. Então, pessoal, muito, muito obrigado. Então, nós vamos ter 2 encontros na semana que vem. Terça-feira, gestão da pecuária, a importância da gestão, e quinta-feira, sobre doenças de plantas forrageiras. Maurício,
Muito obrigado de coração. Fico te devendo essa. Sucesso para você. Fica com Deus. Pessoal, abraço para todo mundo que acompanhou a gente aí e até a próxima. Tchau. Tchau.